eu já fui contagiada por quem está aqui do meu lado. Acho que eu acabo de fazer uma entrevista surpresa, que me deixou muito extasiada antes de mim. E agora, de repente, eu tô calma, tô serena, porque eu não tenho dúvida que a energia contagia. E a gente não se conhece, é a primeira vez que a gente está aqui sentados juntos, mas a energia eu não tenho dúvida. Eu acho que eu tenho me policiado para sentir e eu tenho ficado cada vez melhor de sentir. Então acho que até meu tom de voz está mais sereno, porque acho que eu estou com uma pessoa muito serena aqui do meu lado e eu vou deixar ela se apresentar, porque acho que vai ser eu não tenho dúvida que vai ser uma entrevista que vai levar a gente lá para cima da árvore. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Como é que a gente começa a contar quem é esse Marcelo, para a gente contar de onde que você veio, como você veio parar aqui comigo? Mas talvez não tenha início, né? talvez é perceber o que o fluxo apresenta para a vida da gente, né? Bom, como cheguei até aqui de maneira mais formal foi pela Poliana, a aluna nossa lá do Lai Kung Fu Goiânia. E mais ainda, foi pelas conversas que eu tenho com a Poliana. Sério? Nas aulas assim, até falar para a Poliana, nós estamos treinando pouco e conversando muito. Mas eu também já me atrevo a dizer, também é treino, né? Ou seja, porque eu penso que uma das percepções mais significativas que o humano desenvolve é a capacidade de criar linguagens, né? Ou diálogo. E diálogo pressupõe a abertura do outro para o outro. Então, essa tradição, inclusive, essa tradição oral, de narratividade, de busca de significado e sentido, eu penso que ela tem que ser cada vez mais bem retomada. E com os meus alunos, claro, é onde eu aconteço, né? Porque essa figura do professor, que inclusive hoje é dia do professor... Ah, não creio mesmo! Né? Que bom! E eu, além de procurar professar, mais do que ainda, porque o professar acho que é muito pouco, mas procurar propor inter-relações de sentidos, isso é possível nesse espaço que se cria. E cada aluno, para mim, aluna, é um acontecimento, né? Então, no ensino, recolocando o outro como possibilidade de escuta, você também vai a um lugar para além do que está posto, sabe? E nesses diálogos com os alunos, nos convites que surgem, eu penso que é resultado de um processo que está acontecendo e a gente, às vezes, consegue um pouco de atenção nesse processo. Então eu cheguei por intermédio da Poliana, que é essa pessoa que se configurou nisso tudo. Marcelo, eu vou localizar as pessoas, né? Porque a gente já conversou tanto, a gente não se conhecia, mas aí já foi uma troca para a gente entender mais ou menos o que é. 2 dias antes da gente vir, você me manda aquela mensagem assim, você precisa que eu te passe tipo básico, que realmente para a gente apresentar alguém, né? O que eu falaria dele? Eu falei, então, não, eu vou deixar isso com você. Mas eu fui dormir com isso na cabeça. Falei, não, gente, fato, mas o que eu vou falar dele lá na árvore, né? E aí me veio a história, que eu estava cheguei para fazer aula de tênis com o Edu, esposo da Poli, e aí falei, Edu, eu assisti uma entrevista muito legal de um empresário, que ele faz Aikido, e eu empolgo, você viu que eu estava serena, né? Essa é a multiplicidade que existe em mim. Aí eu empolgo com uma ideia, e eu quero fazer aquilo, porque aquilo é muito legal. Eu escutei um empresário contando sobre uma arte marcial que era o Aikido. E aí ele falou 2 coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, que arte marcial é uma coisa que sempre achei lindo, acho lindo ver um karateca fazendo um Catar. acho aquilo ali de uma beleza. Então, não é, mas o embate sempre me incomodou. O toque, assim, eu já fiz, confesso, jiu-jitsu. Pensa, 1,5 m, 45 quilos, algo tipo isso, porque eu gostava, mas o embate me incomodava tanto. Não é pra mim, mas sempre achei isso muito bonito. Aí quando ele falou do Aikido, que era uma luta que não tinha embate físico, eu falei, interessante, e principalmente que a graduação, estou vendendo o peixe da forma que eu comprei, tá? Não pesquisei. Mas que a graduação, o mais graduado, ele não era faixa preta, ele era faixa branca, que é como se ele usou tanta preta que ela ficou branca. Eu achei isso tão bonito, depois você me conta, que você sabe, você me conta se é verdade isso. Mas eu achei isso uma beleza da paz, do não embate
Enfim, eu falei, Edu, tipo, vou fazer Aikido. Não, vai fazer Aikido não, você vai fazer Kung Fu com a minha mulher e com a minha filha. Eu falei, povo estranho hein, que faz isso, uma mulher e uma menina. Porque engraçado como o julgamento, né, super diferente. Eu falei, Edu, mas sei não, gostei desse negócio. E aí conheço a Polly, que é um ser, eu acho uma família diferente. Eu falo, gente, eles não são daqui, né? E que bom que eu tenho essas pessoas perto de mim, sou fã número 1. E aí a Polly, perguntei sobre isso, a Polly, você tem que conhecer o Marcelo. Eu falei, não, eu não só tenho que conhecer o Marcelo, como a árvore precisa conhecer o Marcelo. E aí aconteceu, e aí eu pedi essas respostas à noite, eu fico ter essa loucura de pedir respostas em sonho. Me veio essa história toda e me veio para te falar que a minha maior busca, e eu não acredito em coincidências, e te vendo assim, dessa presença que você tem, que eu acredito que tem gente que não tem como você falar, você muda até a postura de onde você estiver. Então, tipo assim, eu estou na sua presença, você é uma pessoa que a gente se eleva, a gente fica ereto. E eu vejo isso como uma conexão com o divino maravilhosa. Então, você contagia sem precisar falar nada. Então, para mim, essa é a primeira sensação que eu tenho da sua presença. Mas realmente a gente precisa que você fale. Onde que esse Marcelo começou a ter essa postura ereta? Que não é só física, ela é muito pelo contrário, ela é espiritual. Então, aí tem coisas interessantes que você trouxe, que eu queria partilhar contigo. A partir do próprio texto, né, que você tinha me dito. Pensando enquanto arte marcial, sabe, os chineses, que eu falo do lugar de onde eu pratico, que o Kung Fu é uma arte marcial chinesa. E os chineses, eles têm um termo para arte marcial específico que é Wushu, que significa arte marcial chinesa, mas como toda tradução é uma espécie de sequestro de uma cultura, nunca chega fiel, né? Mas se a gente pudesse aproximar o seu significado, eu gosto de pensar de maneira mais filosófica no sentido da etimologia, do ideograma mesmo. Você desconstruir o ideograma de Wushu, significa arte que contém a violência. A capacidade de dar uma postura estética para a perspectiva violenta. Ainda mais, atravessando esse termo, mais do que violência, o ser humano é dotado de uma agressividade, que é natural do humano, não só do humano. Então, um enfrentamento, a busca de algo, você precisa ser agressivo. Agora, você pode ser violento se você for uma escolha. Então, a agressividade é inerente. Para você sair aqui e me resgatar, Eu agressivo. foi agressivo, né? É uma constituição da Leninha. E tá tudo bem. E aí o Kung Fu se relacionando com isso. O que os chineses desenvolveram? Para tudo aquilo que se desenvolve com certa maestria, que busca um refinamento naquilo que está sendo feito, é Kung Fu. Então, se você tem diante de uma obra de um Van Gogh, é muito Kung Fu. Você está diante de um Ayrton Senna, um piloto, é muito Kung Fu. Mas como é que isso reverbera na postura do humano? Aí é uma provocação importante, porque independente da tradição chinesa, tradição greco-romana, tradição dos povos originários, tem um autor que eu leio, que eu pesquiso já tem um tempo, chama Pierre Hadot, um autor francês. E ele é um historiador de filosofia e da espiritualidade greco-romana. E ele traz um conceito muito curioso, que o humano ele é dotado de agonística. O que é isso? Sujeito de agon, de conflito. Nietzsche, filósofo do XIX, vai apontar que somos potência, jogo de forças, né? Então, talvez essa paz ou serenidade seja literalmente resposta desse jogo de força. Será que há mesmo uma estabilidade ou somos de fato esse jogo de força que, mediante alguns ferramentais, a gente tem contato de maneira mais radical com isso? Eu chamo radical porque vai na raiz, né? Então eu vejo o Kung Fu como essa perspectiva e, mediante a isso, através da corporeidade, que nossa corporeidade é formada. Além disso que nos estrutura, da psique, da alma, traduzido como consciência, como queiro. Mais ainda, quando você traz a perspectiva de espiritualidade. Eu vejo que espírito é aquela dimensão humana mais profunda com a possibilidade de buscar ou produzir sentidos. Então, transcender-se através da arte significa tocar essa dimensão profunda
sendo ela de perspectiva religiosa ou não, mas o conceito de espiritualidade e espírito é antecessor a qualquer religião, a religião vem muito depois, mas é a que mais nós conhecemos, mas essa dimensão que promove uma experiência de transcendência na própria imanência, ou seja, naquilo que está posto, que está aqui no cotidiano. E isso eu vejo como uma beleza absurda que compõe a nossa capacidade de ser cada vez mais humanos, sujeitos que admitem conflito, sujeitos que admitem agonística e, claro, a partir de várias perspectivas, dar conta na sua condição de lidar com essa dimensão que nós chamamos de humano. Marcelo, o que você estava falando e vai abrindo as caixas, né? Porque a gente poderia fazer 3 partes, né? Tipo arte marcial, filosofia e teologia, não é isso? Você Ciências isso da tudo religião, mas enfim. é ciências da religião. É, Não mas pode... enfim. Não, mas é bom para eu saber. Eu quero falar legal. Faz muita diferença. Você falou uma coisa que me chama muita atenção, que é o sequestro de uma cultura. Aí eu vou abrir outra caixa, mas eu vou fechar. Que uma vez falaram assim para mim, que eu estava falando que as pessoas que eu tenho mestres, que eles foram plantando em mim, fui mudando e hoje eu tenho alguns. E que aí eu falo para as pessoas, eu ficava nessa ingenuidade. Quando eu conto de mim, as pessoas perguntam, mas quem é seu mestre? Né? Você pergunta, mas quem faz isso? Aí eu vou e indico. E eu falei assim, mas está errado. Aí um deles falou assim para mim, tem um ditado russo que ele foi traduzido errado. A propaganda não é a alma do negócio, a alma que é a propaganda do negócio. E eu falei, não, muda tudo. Então o que ele falou, que esse que eu estou vivendo, ele faz essa propaganda, as pessoas querem essa alma. Então, só para fechar isso, tanto que é importante, tanto que se perde nas traduções. Agora eu volto. Quando a gente juntou isso tudo, que eu falei que não tem como fazer em partes, porque o que eu vejo em você é uma pessoa que integrou isso tudo. E eu vou te fazer uma pergunta que me veio aqui enquanto você falava, que é um conflito que eu vivo, a gente está falando de conflito. Eu já nasci num berço católico, não fervoroso e tal, mas minha mãe tem uma fé muito bonita. E, inclusive eu ficava assim, preciso ter essa fé da minha mãe, não tive. Então eu vou levar meus filhos. Procurei outro lugar cristão, não vou nem citar nome de religião para não... Que foi... que eu achava que eu estava buscando para os meus filhos. Eu não tinha esse negócio assim, não, essa fé vai ser para mim. Não, tipo assim, eu não consigo. Mas meus filhos vão ter. E eu fiquei 10 anos nesse lugar e foi muito importante para mim. Legal. A minha fé virou uma coisa assim, igual a musculação. Ela foi exercitada e só que aí onde eu queria chegar, e eu vou para a última entrevista que eu fiz, que eu perguntei se a justiça é cega, e ele me respondeu de uma forma, e eu falei assim, vamos resumir? Entre a justiça mitológica, esse mito que apareceu, e o que ela é, existem os humanos falíveis. E no meio da religiosidade, existem seres humanos. Então a minha decepção não foi com a religião, foi com os intermediários. Então eu falei, não, agora eu quero minha, a religião agora que vai ser centro. E você me perguntar, como é que é seu Deus? Não, eu estou tentando centrar. Só que eu tenho uma vida privilegiada. Eu não te falo de grandes lutos. Eu nunca perdi ninguém fora da hora. Tipo assim, perdi meus avós, mas a relação... Então, o conflito que eu tenho é o seguinte, por enquanto, que o Newton Mulder fez uma postagem que a espiritualidade, ela funciona muito bem quando o céu está de brigadeiro. Mas na hora que o céu nubla, num luto ou numa situação pior, é preciso a religiosidade. Ele falava dessa importância de um lugar. E a hora que eu li aquilo, eu falei assim, putz, será que eu vou ter que voltar? Porque assim, o meu espírito não quer voltar. Eu não tenho vontade nenhuma de me encaixar em algum lugar. O meu espírito cada vez mais quer buscar um Deus que é centro, que não é fora, não é corrimão, é centro. Mas eu me questionei nessa hora, eu falei, putz, será que eu estou sendo soberba? Que uma hora eu vou precisar voltar lá e pedir arrego? Não estou falando de um lugar específico, de um lugar, de um centro, de uma caixa, que é assim que eu vejo hoje. Que são necessárias, e para mim foi maravilhoso. Mas eu falo, olha para onde que eu fui, né? O que você acha disso? Bom, eu penso assim, é claro que há obviamente distinções conceituais, né, entre religião e espiritualidade. Religião, tem um pensador que é o Clifford Geertz, um antropólogo norte-americano.
Ele aponta que religião é justamente um desenvolvimento humano para a capacidade de dar sentido, né? Mas para que se compõe uma religião de maneira institucional, por exemplo, você tem algumas perspectivas, você tem algumas categorias. O mito narrativo, o rito, o símbolo, né? Porém, para além da perspectiva das instituições, o humano sempre busca uma necessidade de transcendência. Então, que atrevimento que eu tenho? Eu chego na comunidade dos povos originários, nossos indígenas, olha, o que eu professo é mais importante do que você já faz há muitos anos. Olha isso aqui. A religião, de maneira institucional, ela não vai chegar a esse ponto de apontar que isso aqui é maior do que ela. Não é isso que está em jogo. Mas já está aí há muito tempo. E muita gente tem isso como correlação de modo de existência espiritual. Uma árvore para os povos originários não é qualquer coisa. Um cachorro, uma avestruz, uma folha, o céu. Um dos principais pensadores contemporâneos que eu admiro bastante é o Ailton Krenak. Escreveu vários artigos sobre isso, enfim, foi reconhecido pelo que fala, mas mais pelo que vive. E ele tem um termo muito interessante, dos vários que ele comenta sobre isso, para relacionar o nosso posicionamento humano frente às coisas que estão acontecendo e que as religiões também, de certa maneira, envolvem em algum tipo de postura. Mas, assim, parece, conforme o Krenak, estamos zumbizando no mundo. Eu vejo assim, até crescendo, parece que somos um Walking Dead, sabe? Assim, Walking Dead da sociedade. E gritantemente virtuais, que parece que perdeu a organicidade das coisas. Um outro autor muito curioso, que reivindica uma espiritualidade para além das perspectivas institucionais, em suas obras de filosofia inclusive, é o coreano Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, coreano, radicado alemão, escreve vários livros importante sobre filosofia, muito comum e muito famoso pela a envergadura, mas o Han tem várias coisas e uma que eu admiro bastante também. Ele faz um jogo da perspectiva de vida tecnológica versus vida analógica. Deixamos de ser analógicos, né? Lembra que nós tirávamos fotografia, ficava naquela expectativa do revelar, de uma posição, como vai dizer Sebastião Salgado, uma foto não é qualquer coisa. Né? Então, por que as fotos de Sebastião Salgado eram preto e brancas? Né? Então, assim, não é qualquer coisa. É um registro, uma captura, mas a possibilidade daquilo se tornar eterno. Você eterniza uma coisa, aí sim, reivindicando o aspecto da memória. Isso faz parte também de uma perspectiva transcendente. Então, se eu olho uma fotografia de um avô, tirado em 1910, meu avô ele é de 1896. Então eu olho assim, 1950, desculpa. E eu olho assim, é meu avô. E ele não é digital. Essa capacidade de transferência afetiva, eu aponto como também sendo um exercício do espírito. Porque memoriar significa, por exemplo, provocar sentido a partir da relação. Não é? Então, se eu trago isso de maneira em que eu posso abarcar tudo aquilo que me condiciona como humano, provoca uma transcendência, me leva para um outro lugar de maior totalidade, de maior presença. Então eu penso que está tudo certo, está tudo bem, você professa a sua religião e é por aí, é o caminho que o sujeito se encontra. A partir do momento que isso tem uma conotação de partilha com o outro, de si com o outro, e aí tem um conceito de filosofia que é belíssimo, que é a alteridade, quando esse lugar é mexido, ele é elaborado como se fosse uma grande colcha de retalhos, não somente redes, mas redes que façam laços potentes, ambos vão juntos, entende? Essa que eu vejo, dependendo da espiritualidade que está em jogo, mas pegando a própria estrutura do conceito, sabe? Aquilo que permite uma transcendência em que se desloca com possibilidade de melhor no sentido de me perceber pelo menos como humano. Eu falo para os meninos do Kung Fu, falo, olha, quando vocês estão perdendo uma técnica de espada, eu explico a história daquela espada, falo, ó, essa técnica tem 380 anos. Como você não trouxe uma espada? É porque não foi possível, já tive problemas. Eu doida pra ver uma espada, eu já queria... Pois é, mas fica você no carro direto. Espada. Tá, eu passo por te mostrar depois.
E aí a espada, inclusive tem várias armas no Kung Fu, né? São mais de 100 armas diferentes. Mas a espada ela é muito particular. Ela representa, de modo geral, se não a regra, em vários estilos de Kung Fu que tem, porque são mais de 1000 estilos de Kung Fu diferentes. Então, 1000? registrados, catalogados, mas vários já se findaram, né? E independente do sistema, tal, do estilo, a espada, ela simboliza literalmente o espírito do praticante, porque ela tem que ser sutil, a técnica tem que ser flexível e firme. Um bom espadachim de Kung Fu, que seria, de modo geral na tradição chinesa, é reconhecido pela sua caligrafia também. Um calígrafo e um espadachim, ambos estão ali jogando essas duas técnicas para tonificar o espírito. Então, você está fazendo espada, você está mediante a esse símbolo, e avanço o símbolo mediante ao rito do treino, provocando, por que não, uma transcendência ali, um tipo de espiritualidade. Então, quando eu vou ensinar, eu falo, pessoal, para os meninos, para os alunos, meninos é ótimo, né? Tem gente lá de 60 anos, 70, enfim, para os alunos. Falo, olha, aqui não é um pedaço de madeira mais, é um quan, que é um bastão. O bastão também tem essa capacidade, né, ou qualquer objeto de Kung Fu, de provocar essa experiência. Então, e não tem necessidade de ser uma conotação institucional. Os alunos chegam para treinar, ou chegam para ler, ou chegam para escrever, ou chegam para se exercitarem na sua dimensão. Eu acho que isso tem a ver, sim, com a diversidade que a espiritualidade pode provocar. Aí você estava falando, eu pensei numa coisa assim, né, que eu escrevi assim, eu super por dentro dessas coisas, que eu, tempos atrás, tipo 2 meses atrás, me veio para eu rever o filme O Último Samurai, e eu crente apostólica romana que era tipo Kung Fu. Aí eu falei, não, deixa eu dar um Google para eu não escrever tanta besteira aqui para ele. Aí lá fala que na verdade é de uma revolução japonesa, né? Mas quando a gente vai para os orientais, eu pensei assim, gente, eu não estou de toda errada, né? Porque se a gente fizer um paralelo da religiosidade ou da espiritualidade oriental ou ocidental, a gente, se eu estiver falando besteira, você é o professor aqui, tá? A oriental, Deus é um centro, né? E a ocidental é uma figura externa. Estou falando besteira? Não, tá não, mas assim, tem perspectivas distintas. Então, por exemplo, o Oriente é uma outra coisa. Quando a gente fala, inclusive tem um cristianismo oriental, né? Então, o que tipo de Oriente chegou para a gente? Tem um autor chamado Liu Tang, é um erudito no século XX. Ele era chinês e pesquisador de espiritualidade chinesa e ocidental. E ele escreveu nesse lugar, né, de entremeio, né? Então chegou um Oriente para nós muito fast food mesmo assim, muito pouco. Oriente é uma outra manifestação. A palavra filosofia é um acontecimento grego. Filosofia surgiu na Grécia ali por volta do século VI a.C. É um acontecimento, né, mediante ao taumas, o espanto, a admiração, vai dizer Aristóteles. No Oriente, talvez, claro, acontecimentos semelhantes, mas é uma outra coisa. Então, repito, eu abro a caixa da questão da tradução. A tradução, ela sequestra, mas ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai, no caso, procurar intermediações com a cultura. Eu chamo Kung Fu desse trabalho, habilidade, em busca de uma perfeição. Mas talvez seja muito mais do que isso para o próprio chinês. Nós temos um grande atrevimento às vezes, porque a gente colocou um Deus muito fundamental, que é a racionalidade. Achamos que a racionalidade ia dar conta e não deu. A racionalidade também está em queda. E, nesse sentido, ficamos mais imagéticos, mais cibernéticos, né? E colocamos o humano num sentido de baila. Para onde você vai? E se você cavar nas tradições orientais, ou nas tradições da antiguidade, ou dos povos originários, repito, tem elementos que já abarcaram há muito tempo essa relação de totalidade, de espiritualidade, de divindade. Nós pensamos, mais uma vez, a força que tem uma narrativa mítica, e isso provoca sentido até hoje para a cultura. Então eu não vou chegar numa cultura e apontar assim, mas o mito é verdade ou mentira? Não, a questão não é essa. O mito ele é uma narrativa de uma existência, ou de várias existências, ou de um povo. Então racionalizamos demais e a narrativa mítica ficou aí como se fosse contando histórias qualquer, e não é. Então nesse sentido, quando nós atravessamos
e colocamos essas duas forças de hemisférios juntas, Ocidente e Oriente, existe, mas essa dualidade também ela foi posta, ela foi dividida. Nós pensávamos, por exemplo, o que uma Índia ainda tem para dizer, o que nós temos para dizer para eles também, porque se a gente pensasse, poxa, mas nossa, a China é o melhor país do mundo. Peraí, a China é um dos países que mais polui o mundo também. Há uma complexidade entre a espiritualidade na Índia e o rio Ganges. Isso tem que ser repensado para não cairmos num aspecto de infantilização da religião e da religiosidade ou de qualquer tipo de espiritualidade. Eu estava lendo um livro que chama Dopamina, Molécula do Desejo, e lá ela falava um dado que eu achei super interessante. Eles eram 2 homens, que os orientais, eles têm menos receptores dopaminérgicos. Então, se discutia se isso seria um sinal, como uma evolução da espécie. Aí eu penso, putz, mas assim, aí ele mostra a dopamina de um lugar gostoso, tá? Assim, porque eu comecei a ler um livro que chamava Nação Dopamina, que eu não consegui ler, me incomodou demais. Ela mostrou muito da adição. Esses 2 autores, eles mostram a dopamina como assim, ela pode te ferrar, pelo lado da adição, mas existem 2 circuitos diferentes. A dopamina do desejo, que é a que te ferra daquele curto prazo, mas do controle, que você vai usar ela a seu favor. E eu pensei nisso tudo que você está falando, as coisas não são tudo ou nada. Oriente e Ocidente somos todos humanos. Como é que a gente junta isso tudo? Como é que a gente junta isso tudo? Então, a beleza do relacionar, porque eu ia te fazer uma pergunta assim, né? Então, o que é Deus? Mas eu não vou perguntar assim, não. Eu vou te perguntar de um lugar que eu ando buscando. Será que então, que eu ando vendo, tudo vai sendo tirado da gente, as nossas ilusões, até as pessoas, né? Nossos amparos, a gente vai passando e as pessoas vão sendo apagadas da nossa vida. Inclusive, muitas vezes o cérebro nosso mesmo apaga muita coisa, né? O meu já anda apagando aos 47. Então... Mas será que isso não é um sinal assim de uma espiritualidade falando assim, deixa eu te falar, a gente pôs um monte de distração, de amparos, mas é sobre você. Então, se vira, se fortalece, que é sobre você. E aí eu vou para esse lugar do foco e da atenção, do voltar para dentro, tipo assim, é só sobre mim. Que já me deu uma tristeza. Eu tenho uma irmã que falava assim para mim, deixa eu te falar, para de mimimi, a gente acaba sozinho. Ela tem uma certa razão. Essa estrada é só. Quando a gente estiver na finitude, é sobre eu e como é que eu vou encarar isso. Claro que eu quero ter pessoas que eu ame por perto, mas é sobre mim que vai fazer a passagem. E é tão bonito e tão difícil ao mesmo tempo, né? Então, se a gente não fizer disso aqui uma brincadeira, igual você falou dos meninos, eu me sinto uma menina. E tá uma delícia ser essa menina. Porque eu acho que eu peguei essa menina sofrida, assim, essa criança que tinha as questões, e hoje consegue responder muita coisa. Até assim, deixa eu te falar, não sei. Então, o que temos, mete bronca e vamos embora. Não é isso? Então, Marcela, assim, eu acho muito bacana isso. O que mais me chamou a atenção em você foi juntar isso tudo. Mas eu me achei muito atrevida de escrever. Eu fiquei pensando, gente, eu sou muito corajosa de escrever aquele trem para o Marcelo, que sabe tudo de filosofia. Eu escrevi de Bhagavad Gita para ele. Então, assim, eu acho que é isso, de perguntar o que você gostaria de falar assim. A gente gosta de receita. E para mestres, a gente pede receita. Eu já não acho que a gente vai conseguir a receita que ele passa. Mas a gente escuta e fala assim, o que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer o meu jeito? Então, passa uma receita aí de felicidade. Gostou? Tá fácil, hein? Eu queria retomar algumas coisas. Vai. Sabe? Então, por exemplo, naquele texto, talvez já esteja a Leninha por inteira mesmo. E um aspecto muito importante do humano que a gente vai deixando dessa dimensão por falta de cuidado e que um filósofo chamado Henri Bergson trouxe é a capacidade de intuição, né? Mas ela não nasce, assim, não brota, né? É uma produção também. E alguns trechos ali, eu quero rememorar contigo, para retomar... Você vai me expor? Tô brincando, vai não, pode ir. Tô brincando. Eu quero uma análise. Então, quando você coloca lá a questão do foco e da atenção, né? Olha,
Na tradição grego-romana tem um termo muito curioso chamado prossorré. Prossorré, ele está mais enfatizado a partir de uma corrente filosófica muito importante que está sendo muito dita hoje, que é a corrente estoica, né? Aí tem os dois principais representantes, mas não somente, que é Epiteto e Marco Aurélio, imperador romano. Mas o estoicismo ele é gigante, ele não é só um like, ele é grande. E para eu apontar que prossorré significa atenção concentrada, concentrar na atenção. Significa o quê? Para eu entender isso no estoicismo, eu preciso entender a cosmovisão estoica, a correlação entre o humano, natureza para ele que é física, ou natureza das coisas, uma ética e uma lógica para isso. Mas independente lá do estoico, ou enfim, da perspectiva estoica, a necessidade de atenção ela vai perpassando o curso da história em diferentes esferas. Os budistas, na perspectiva da atenção plena, para desenvolver, e uma das principais posturas no Zen budismo em particular, porque tem vários budismos, é a postura Zazen. Sentar-se e aquietar-se não quer dizer que não é vou pensar o nada, não, quando se reivindica o nada já está pensando. Mas assim, é um acontecimento do próprio pensamento do corpo em que os conflitos vão surgir. É do humano. Então, atenção lá nos estoicos, atenção aqui no Zen budismo e também, colocando no mundo contemporâneo, esse autor que eu te falei, o Byung-Chul Han, dos livros que ele escreve, tem alguns belíssimos que eu destaco 3. Louvor à Terra, em que ele desenvolve a sua prática de espiritualidade a cada contato que ele tem com a terra, a cada planta que ele enfim, tem contato, ele escreve. Então, uma correlação espiritual ali. Um outro livro dele também, Favor Fechar os Olhos. É uma espécie de relação direta com o acontecimento do presente. O presente é aquilo que está posto. O passado, um desenvolvimento feito, o futuro, projeções. O que temos é presente. E nesse presente, exercitar de maneira cada vez mais genuína o espírito. E para ele era plantar, até hoje é plantar. Esses 2 livros eu acho que são espetaculares e filosofia do Zen budismo. Não é falar sobre o budismo, mas é pensar sobre o que o Zen oferece para a vida. Tudo isso, Leninha, penso eu, que serve como possibilidade de experimento, né? Eu tenho contato com os mestres, com esses autores, porque uma das principais fabricações que eu penso que são robustas para a existência bacana é a nossa capacidade de leitura e as várias formas de ler. Então, tem pessoas que são analfabetas, sentido convencional aqui, escrita, mas leem o mundo belamente. Né? Você chega num local que você desconhece totalmente, na natureza, uma pessoa que é daquela região, ele vai te fazer uma leitura completa das relações que ele tem com aquilo tudo que está posto. Né? E agora, reivindicar uma leitura em que isso provoca uma profundidade, isso é exercitado. Através do diálogo, o diálogo é uma leitura de si do outro, através do texto, e aí outras coisas, através da arte marcial, a própria corporidade. Né? Por exemplo, eu vejo a própria Poliana fazendo formas, e ela é aluna do nosso chamado nível básico. Aí eu pego meus alunos que são avançados, já instrutores que treinam conosco há 15 anos, 20 anos. Você observa a forma da Poliana. Mas não é a forma pela forma, é a intensidade na forma. Não me interessa a técnica da Poliana, o que me interessa é o que a Poliana tem para dizer no corpo e pelo corpo. Conflito, esquece, erra, volta, mas é honesto. Então essa leitura só é possível quando há essa correlação entre um e o outro. E isso nas tradições já ensina bastante. Então, assim, para além da possibilidade de uma receita, talvez uma abertura para as coisas que estão, de maneira que cada um vai, ao seu modo, tocar isso que faz essa dimensão espiritual ficar mais potente, mais possível. E você traz a questão da finitude para apontarmos que a gente, de fato, nós somos humanos, somos finitamente humanos. Temos consciência da nossa finitude. Os gregos vão chamar isso lá de tragédia, né? Sabemos, no sentido ruim, daquilo que se finda. Por isso que era importante, talvez, provocar busca ou produção de sentidos nessa finitude.
Porque sozinho também é bom. Se eu desenvolvo a companhia de mim mesmo, talvez eu descubra uma pessoa curiosa, pelo menos interessante, né? E isso é interessante porque na arte marcial, por exemplo, quando você faz movimentos, você está fazendo um espelhamento de si, né? Você citou O Último Samurai. Aquele filme ele é belíssimo. É de um conflito, é de um aprendizado, de uma troca de culturas potentes e que ali tem muito Kung Fu, tem muito esforço, tem muita entrega, tem muito conflito. O conflito é algo importante. O conflito nos dimensiona na perspectiva que olhar que eu tenho para o mundo, né? Agora, se eu transfiro um olhar somente estanque, retilíneo, será que o mundo se apresenta assim? Não, não é. É cheio de nuances e conflitos mesmo. E talvez, então, estar atento a isso, conforme as suas condições, limitações importantes, talvez seja uma possibilidade aí de se desenvolver cada um ao seu modo. Eu vejo assim. Você estava aí. Para mim, a atenção e foco é, como eu escrevi para você, é o meu maior exercício hoje. Então, é tão engraçado que eu estou aqui conversando com você, de repente me veio a minha infância, quando eu estudava no Marista e entrava o moço que vendia Barça. E aí eu pensei assim, o Marcelo é uma coleção inteira de Barça, tipo, aí minha cabeça vai lá, aí eu tenho que falar assim, volta para cá. E a forma que eu volto para cá para você, que eu aprendi, tá? É assim, com isso tudo que eu ando fazendo, eu escutei o passarinho, tipo assim, volta para onde você tá? Aí escutei o passarinho, aí vi que o Edu tá ali, a câmera tá ali, aí eu olhei, eu penso na árvore, aí eu sinto o cheiro, aí eu volto pro olho do Marcelo. Aí é tão bonito que tudo fica nublado ao redor. Aí eu tô vendo o Marcelo. E eu te contei aquela história, né, do Bhagavad Gita, do Arjuna e do Krishna, e fui pro filme. Você assistiu aquele filme? Assisti. Eu tenho o DVD, acho que aquele livro. E eu acho bacana que ele fala assim, chama Lendas da Vida. É um filme difícil de encontrar. Ele era um golfista que tudo exige a arte e atenção, o Kung Fu, né? O golfe é o Kung Fu. Exatamente. E aí, a hora que ele fala assim, tipo, faz sua escolha. O cara fica do lado, para mim é um guia espiritual, né? Tipo, faz sua escolha. Aí ele faz a escolha e fala, não, mas você não me falou, tipo, que eu errei. É porque você tem que contar com o vento. E olha a beleza disso, de eu te falar assim, tipo, você tem que contar com o vento. E a vida a gente não tem que contar com o vento? Total. Tipo assim, quando você chegou aqui, foi a primeira coisa que eu te perguntei, né? O não ter encontrado te alterou quimicamente? Eu quero chegar nesse lugar que não me altere quimicamente, porque eu ainda fui. Se eu fui lá, você viu, né? Bravo, vamos lá. Se eu tivesse uma espada, Edu, eu ia sair com a espada. Vamos achar o Marcelo. Ainda bem que você não trouxe. Eu não posso ter espada. Mas assim, mas é essa, a minha química ainda vai. Mas eu ainda aproveito e acho ela uma delícia. Mas eu quero que a velha, que não demore muito para chegar, que ela seja serena. Nossa, vamos lá resgatar o Marcelo. Que vai estar perdido, como sempre. Porque estamos todos perdidos. Ainda bem. Então, assim, eu queria te agradecer, que a gente não pode ficar, se é uma Barça, se é vários Barças. A confiança mais uma vez. Imagina. Como você gostaria de fechar isso aqui? O que o Marcelo gostaria de deixar? Eu não gostaria de fechar. Adorei! Então, é para manter aí aberto, porque aberto são possibilidades que se apresentam, né? É isso. Esses dias eu achei bonito que uma pessoa falou assim para mim, que ela teve um encontro com um dos mestres, que eu te falei que são um dos meus que eu sigo, e aí ela pediu que fosse até ele, e ele foi e tal, e ele é filósofo também. E aí ela falou assim no final da consulta, da relação, falou assim, mas e a gente? Ele falou assim, nossa, eu nem percebi que tinha gente. Eu achei isso assim tão perspicaz, porque assim, a gente se faz nas relações, isso aqui nunca vai acabar, porque eu vou sempre lembrar disso, e hoje você tem uma Leninha assim com muito mais foco e atenção, que vê assim, o cintilante desse olhar. Então, uma Leninha muito mais focada, mas que quer fazer Kung Fu. Agora eu já estou ansiosa, porque agora eu preciso do Kung Fu. Seja bem-vinda. Por isso que eu preciso ser um monte.
E aí eu queria te agradecer. Poxa, legal. Legal, a obrigado. confiança por ter vindo aqui. Obrigado. E que realmente isso não termine. Quem sabe essa senhora aposentada daqui a pouco vai lá fazer Kung Fu. Ai, será bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço. Obrigado. Eu quero ver a espada. Não trouxe. Tô brincando. Vai fazer agora só por causa da espada. Agora você vai ter que trazer uma espada. Ixi, tá Tô bom. brincando. Mas, Mas é filho, sério mesmo, você já teve problema com essa espada? já tive algumas coisas. Por Na quê? época da pandemia, enfim, a gente tentou ficar vivo da maneira como dava. E aí, quando foi permitido para sair, eu fui sair para treinar nos parques e levava as armas, né? E aí eu estava no Parque Flamboyant, tô lá, feliz da vida, fazendo os meus devaneios estéticos lá, e tô lá, aquela coisa. Aí pararam duas viaturas, assim. Mentira. Aí, não sei aonde, tal, e aí, falei, o que está acontecendo? Não, recebemos uma denúncia de que tem uma pessoa com uma foice na mão aqui, não sei o que e tal. E aí eu fui explicar que, enfim, que era arte e tal, aquela coisa toda. Aí teve um que era professor. Ô professor, eu falei, ô, como é que tá? Eu falei, não, posso tirar uma foto? Nossa, Falei, que bom! ele falou, você vai tirar uma foto pra mostrar pro meu filho. Ah. Ainda bem. Mas assim, é totalmente comum, porque é um aspecto mais cultural, né? Não, e é uma espada, né? Tipo... E aí até que eu explico que é um souvenir, né? Que não é uma espada de corte. Mas ela não corta. Não corta. A de treino não corta, não pode cortar, por causa das crianças também. Que legal, mas assim, você viu que eu tinha horas pra conversar, mas quanto tempo foi? Foi mais de uma, Madeira? 45. Eu tô péssima com o tempo. Você é meu convidado pra almoçar.